Em termos de América anglo-saxônica, né, são dois países que compõem, Estados Unidos e Canadá, e a gente vai falar do Canadá, né, que é um gigante, o segundo maior país do mundo em extensão territorial, ainda que pouquíssimas pessoas, não tem menos de 40 milhões de habitantes. Então tem menos gente no Canadá do que no estado de São Paulo, por exemplo. Ou aproximadamente a mesma quantidade de gente no Canadá que em toda a grande Tóquio. Então é um país muito grande, porém pouco povoado e pouco populoso também. Bastante frio, né? O Canadá está em altíssimas latitudes já e banhado em algumas partes do território por correntes frias e, como eu falei, mais ou menos vazio, porque é pouca gente mesmo, né? A maior parte da população, a gente vai ver mais adiante, está concentrada aqui na fronteira com os Estados Unidos. Um relevo e uma geologia muito antiga, especialmente como os Estados Unidos na parte centro-leste, enquanto na centro-oeste nós temos as montanhas rochosas, que é um dobramento moderno. Essa região aqui do Canadá, inclusive, vai ter uma formação geológica conhecida como formação de Laurentia. Essa formação é tão antiga que quando a gente vai aprender geologia, por exemplo, a gente sabe que tem a Pangeia há aproximadamente 250 milhões de anos atrás, e ela começa a se quebrar. E a Pangeia, que é um grande supercontinente, se quebra em dois supercontinentes também, Gondwana e Laurásia. Laurásia é isso, porque é Laurentio, do Canadá, e a Ásia, e a Europa tal, né? Enquanto a Gondwana é a América do Sul, África, etc. Então essa parte aqui do Canadá é muito, muito antiga, e a parte das montanhas rochosas, começa aqui no Alasca e vai até os Estados Unidos, em direção à América Central, são de dobramentos modernos. Aqui a gente vê, do ponto de vista geológico, né, a interação entre a placa norte-americana, onde está o Canadá, e a placa do Pacífico, que vai ter essa interação com o Canadá. Em termos de relevo, é mais ou menos que nem os Estados Unidos, na costa oeste, né? As montanhas rochosas dominam o oeste, há uma planície central no centro, e no oeste e no leste não tem uma cadeia de montanhas parecida com as duas Apalaches, mas tem esse planalto nesse escudo cristalino Laurentio, que é o planalto laurenciano que a gente consegue ver aqui. Então é basicamente dobramento moderno, escudo cristalino e o meio bacias sedimentares. O Canadá tem muitos rios, com destaque para os rios Mackenzie aqui no norte e São Lourenço na divisa com os Estados Unidos. Só que o que chama atenção mesmo no Canadá é a quantidade imensa de lagos. Né? Então a hidrografia do Canadá é rica em rios, só que mais rica ainda em lagos, muitos lagos. Seja os grandes lagos na divisa com os Estados Unidos, como os lagos no interior do país, como o de Winnipeg, por exemplo, aqui no coração do país. E no litoral do Canadá, além do Canadá ter muitas ilhas, é um dos países com a maior quantidade de ilhas do mundo. Aqui no extremo norte, já perto do Polo Norte, a gente vê essas ilhas. Na costa oeste, também bem fragmentada. O Canadá é um dos países que tem o maior número de ilhas do mundo, junto com Grécia, Japão e poucos outros países. E o Canadá ainda tem essa baía gigante chamada Baía de Hudson. A Baía de Hudson é uma das maiores baías do mundo. Só que não tem, a gente acaba não estudando tanto porque é pouco povoado, né? Visto que aqui já é bem frio mesmo. Em termos de clima, predominam os climas temperado continental, que é o frio, partes aqui próximos aos oceanos, clima temperado oceânico, e o clima polar, já no extremo norte, especialmente nas regiões onde o Canadá já está ao norte do círculo polar ártico. Né? Então o Canadá predominam temperaturas baixas, como a gente pode ver, né? Temperado continental frio, temperado oceânico um pouquinho. Tá? Aqui a gente vê, né, esse mapa simplificado. Vegetação nas partes polares e de alta montanha tundra, aquelas vegetações onde predominam líquens e musgos bastante precárias, né, em termos de biodiversidade, não tem árvore e tal. E nas regiões de clima temperado continental, que é a maior parte do país, predominam as florestas de coníferas. E como todo país com muitas florestas de coníferas é pinheiros, né, plantas em forma de cone.
Como toda floresta, país com grandes florestas coníferas, é também um grande produtor de papel, celulose e madeira. Né? O Canadá é famoso por isso. Durante muito tempo, boa parte dos papéis de jornais do mundo que faz jornal vinham justamente da indústria canadense. Tem até quem já assistiu o primeiro filme dos X-Men, num dado momento em que o Wolverine, que é um personagem canadense, está dirigindo um caminhão lá, a gente pode ver um take aéreo muito interessante que mostra essas florestas de coníferas canadenses, neve e pinheiros para todo lado. População absoluta, como a gente já falou, baixa, aproximadamente 35 milhões, não chega a 40 milhões de habitantes. Relativa dá menos de 3,4 habitantes por quilômetro quadrado, o que dá um apelido de vazio para o país, apesar de vazio ser um termo meio esquisito de usar. Tem gente lá, mas é poucas pessoas por quilômetro quadrado. Pra vocês terem uma ideia, o Brasil tem aproximadamente 25, 26 habitantes por quilômetro quadrado. A Alemanha tem quase 400, né? Então a gente pode ver que realmente o Canadá é um dos países menos habitados, menos povoados do mundo, ainda que o ranking seja liderado pela Mongólia. Colonização por ingleses, a maior parte, ainda que há uma colonização importante de franceses na província de Quebec, o que torna o Canadá um país basicamente, ou pelo menos oficialmente, bilíngue. Então, em geral, as pessoas que querem um visto para morar no Canadá e trabalhar no Canadá tem que ser fluente em duas línguas, o inglês e o francês. E essa província de Quebec, ela tem uma cultura tão orgulhosa dessa influência francesa que existem vários movimentos e várias tentativas de separatismo por parte dessa província de Quebec. Né? Eles queriam até criar um outro país no Canadá. Né? O Canadá ainda tem, na sua formação do povo, importantes elementos autóctones, né, de ameríndios que já estavam lá e de um povo muitas vezes chamado de esquimós nas áreas mais frias. E o Canadá hoje em dia é um destino muito, muito, muito procurado por imigrantes. Acredita-se que em torno de 1/5 dos canadenses tenham nascido fora do Canadá, então sejam imigrantes, né? E tradicionalmente o povo canadense tem uma visão tanto para com os seus povos originários, autóctones, né, que estavam lá no Canadá já quando os colonizadores chegaram, quanto com os imigrantes, bastante avançado em relação aos Estados Unidos, por exemplo. Eu até costumo fazer uma comparação entre Estados Unidos e Canadá e Nova Zelândia e Austrália, né? Estados Unidos é sempre mais rude em alguns aspectos, uma política muito mais violenta, um desrespeito com os imigrantes maior, um desrespeito com os povos originários maior. E Canadá e Nova Zelândia o oposto, maior respeito, maior interesse em cuidar desses povos, né? Tanto que tradicionalmente os ministérios do Canadá muitas vezes tem seus componentes imigrantes, tem seus componentes indígenas ou descendentes de indígenas, porque eles dão voz bastante para esses povos que contribuem para a formação do que seria o povo canadense. As principais cidades do Canadá estão na fronteira com os Estados Unidos, porque o Canadá ele é muito conectado econômica e culturalmente, até politicamente, com os Estados Unidos. Não à toa, para além das principais cidades canadenses serem próximas à fronteira, o principal parceiro econômico do Canadá ser os Estados Unidos, o Canadá faz parte até de algumas ligas esportivas nos Estados Unidos, caso do NBA, né? Recentemente o Toronto Raptors, que é de Toronto, no Canadá, teve um desempenho muito, muito interessante na NBA. Na NHL também, que é a Liga de Hockey dos Estados Unidos, tem time canadense, então eles são muito integrados, canadenses e estadunidenses. Do ponto de vista da organização política, de governo e Estado canadense, é interessante porque o Canadá faz parte da Commonwealth britânica, da comunidade britânica, que tornou a independência do Canadá uma independência por etapas bastante esquisita e nunca totalmente separado do Reino Unido. Tanto que até hoje o Canadá ele é considerado um país parlamentarista, no qual o chefe de Estado ainda hoje é o chefe de Estado britânico. Então o chefe de Estado do Canadá é a Rainha Elizabeth. E o chefe de governo é o primeiro-ministro atualmente de 2020, o Trudeau, que é inclusive filho de um outro primeiro-ministro também de mesmo sobrenome que governou o Canadá nos anos 70. A seguinte vai falar um pouco da economia canadense e seus principais aspectos.